1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segura aí um pouquinho, eu quero ler um texto em Mateus, não precisa de você ir lá não, mas Mateus capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, olha: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus dizendo a Pedro essa palavra. Agora em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 e 10, está escrito assim, olha: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pode se assentar no seu lugar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de pregar com esboço para mim não perder o fio da meada. Nessa noite, Deus me deu uma palavra. Na verdade, no domingo, quando eu vim pregar, Deus me deu, no domingo, no outro culto que eu vim pregar, na quinta, Deus tinha me dado duas palavras. Então eu preguei uma quinta-feira passada falando sobre os dias maus vêm. E vem para crente, para não crente, para todo mundo enfrenta dias maus. Se você puxar na sua memória, você vai ver que já teve algum dia que você enfrentou uma adversidade na sua vida. E a outra palavra que Deus me deu é as características de uma igreja viva. Você viu que Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, ele ia edificar a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E Pedro, escrevendo aqui aos irmãos, na sua carta universal, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então eu queria falar sobre três características de uma igreja viva, de uma igreja que faz a diferença na face da terra, de uma igreja, porque nós vemos igreja como com duas conotações. Primeiro, a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja. E segundo, a igreja, quando Jesus fala que é um povo que é chamado para fora do mundo, chamado para fora do pecado, para levar a palavra às pessoas, para, como diz aqui, alcançado, ou melhor, diz aqui, olha, para que anuncieis a palavra de Deus. Então, nós fomos chamados para isso, e uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença, ela tem que ter algumas coisas nela. Primeira coisa, a igreja ela tem que ser sal para a sociedade e luz para o mundo. Um mundo que nós estamos vivendo de trevas, um mundo que nós estamos vivendo em que cada pessoa cria o seu meio de viver, a sua maneira de viver, a sua forma de viver, e as pessoas têm que concordar com ele, e as pessoas que não concordarem com ele, ela não pode ser amigo, não pode conversar, mas a Bíblia diz que nós temos que ser luz para as trevas. Nós temos que ser sal para essa sociedade. Experimenta um dia comprar uma carne no açougue, no supermercado, e chegar na sua casa, deixar ela lá na pia e não temperá-la, para você ver o que vai acontecer. Ela vai apodrecer. E a igreja, nós como igreja do Senhor Jesus, nós somos plantados nessa terra para temperar a nossa sociedade. Nós não podemos
concordar com tantas coisas que têm acontecido. Como, por exemplo, uma das coisas que deixa meu coração triste é que o divórcio na igreja evangélica é tão normal. É tão normal para as pessoas se divorciarem hoje, não lutar pelo seu casamento, não abrir mão de alguma coisa. Isso não é ser luz, isso não é ser sal. Isso é o oposto. E a igreja viva, a igreja do Senhor, que Ele plantou na terra, a primeira coisa que nós precisamos é isso, é ser luz. Olha o que a palavra de Deus está escrita em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí o versículo conclui dizendo assim, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você vê que o texto de Pedro fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E para que nós somos adquiridos? Por que nós somos adquiridos? Para fazer a diferença na nossa sociedade. Uma sociedade corrupta, uma sociedade que essa pandemia, essa coisa que aconteceu no mundo todo, e pessoas continuam do mesmo jeito, continuam arrogantes, pessoas continuam donas de si, pessoas continuam com a maldade no coração, não mudaram praticamente nada. 4 meses de uma prova, de uma luta, e ainda não vencemos ela ainda. Nós ainda estamos enfrentando essa prova ainda. Graças a Deus nós estamos podendo aqui cultuar a Deus com um número pouco de pessoas, nós estamos podendo cultuar ao nosso Deus, mas essa pandemia ainda está aqui, e infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem o que é ser uma igreja viva, o que é fazer a diferença. Eu pergunto para você, queridos, você tem feito a diferença na vida dos seus vizinhos? Será que nós temos feito a diferença na vida dos nossos vizinhos? Eu vou mais além ainda, será que nós temos feito a diferença na vida dos nossos inimigos? Daqueles que não vai com a nossa cara, daqueles que não topa a gente, daqueles que não quer ver a gente nem pintado de ouro. Porque é muito fácil eu amar os meus irmãos que estão aqui na igreja. É muito fácil eu amar uma pessoa que professa a mesma fé que eu. Mas e amar aquela pessoa que não professa a mesma fé que eu? Que às vezes fala mal? Então, queridos, nós precisamos ser sal para este mundo, nós precisamos ser luz para este mundo. A igreja, ela tem que ser um luzeiro que ilumina ao ponto de as pessoas olharem. Eu estava conversando um dia com um engenheiro, e ele me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, pastor, sabe o que é o ideal? É a gente construir uma igreja numa montanha, de forma que, quando o sol, e colocar um espelho nela, de forma que quando o sol bater nela lá, reflete aqui na cidade. E aí as pessoas vão perguntar, o que é aquilo? Aquilo é uma igreja evangélica. Então nós temos que ser assim, a nossa luz, ela tem que brilhar na vida das pessoas. Ela tem que levar luz nas trevas que está na vida das pessoas. Porque uma pessoa que ela vive uma vida de qualquer jeito, ela está nas trevas. E ela precisa de encontrar uma luz em mim, que sou a igreja do Senhor, em você que é a igreja do Senhor. E glória a Deus pela Igreja Batista, irmãos, porque nós temos as nossas células aqui, olha, que dão uma oportunidade grande de nós podermos ser luz na vida dos nossos amigos. Porque às vezes a gente tem amigos, se a gente convida ele para vir na igreja, ele tem vergonha, ele não vem. Mas você convida ele para tomar um chá na sua casa, ele vai. E ali, naquela célula, quando nós temos aquela reunião com poucas pessoas, 10, quando muitas pessoas, umas 12, a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa vida, de mostrar quem nós somos, de mostrar o Deus que vive dentro de nós, o Deus que habita dentro de nós, o Deus que um dia nos lavou os nossos pecados, nos limpou dos nossos pecados, nos tirou das trevas e veio morar dentro do nosso coração. E através da célula nós temos essa oportunidade de amar as pessoas, de demonstrar o amor de Deus através das nossas vidas. Ser luz, iluminar as trevas das pessoas, não é querer mudar a pessoa, não é querer converter a pessoa, porque às vezes tem muitos crentes que estão querendo converter as pessoas, não. Nós temos que mostrar o Deus que existe dentro de nós. Nós temos que mostrar um Deus que habita dentro de nós, e nós fazemos isso sendo luz.
sendo sal para temperar a sociedade, sendo luz para poder nós iluminarmos as trevas das pessoas. Quantas pessoas estão nas trevas? Quantas pessoas não conhecem o amor de Deus? Quantas pessoas não têm o privilégio de saber que se fechar os olhos hoje, amanhã está nos braços do Senhor? Quantas pessoas não têm perspectiva nenhuma de vida? E nós temos, porque o Evangelho, ele traz vida na morte, ele traz luz para as trevas, ele traz sal para temperar a nossa vida. Gente, como que a gente era tão destemperado antes de conhecer Jesus? Você lembra de você, como você era antes de conhecer Jesus? Eu lembro que eu bebia umas cachaças, eu achava que eu estava arrebentando, e só fazendo vexame, só fazendo vergonha. E quando eu fui conhecer o Evangelho, eu percebi a diferença de ter a luz do Evangelho em meu coração, em minha vida. Experimenta esse Evangelho, queridos. Você tem a oportunidade, não sei se você está aqui em Capim Branco, mas você tem a oportunidade de experimentar essa luz por meio de uma das nossas células. Nós temos células em vários lugares aqui, e daqui a pouquinho nós vamos reabrir as nossas células no nome de Jesus, também assim como reabrimos a igreja, com todo cuidado. Igual aqui mesmo, por exemplo, eu estou pregando sem máscara, mas a pessoa que está mais perto de mim, ela está a mais de 3 metros. Então a gente tem todo cuidado de usar o álcool em gel, de medir a temperatura dos irmãos. Então, querido, você tem essa oportunidade na nossa célula também, vai ser a mesma coisa, distanciamento, usando máscara, usando o álcool em gel, tudo, para ter uma oportunidade de nós levarmos a palavra até o coração das pessoas. Então a primeira coisa é isso, é ser sal para essa sociedade, ser luz para as trevas, para iluminar as trevas das pessoas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. A segunda coisa, a igreja, ela tem que ser um hospital para os doentes. A igreja, ela tem que ter médicos para curar a doença das pessoas. E olha, queridos, tem doença que a pessoa vai no médico e ele toma o remédio e ele fica bom. Minha esposa, por exemplo, ela deu pneumonia, ela foi no médico, o médico receitou os remédios para ela, ela tomou o remédio, está boa, já voltou a trabalhar domingo. Mas tem doenças, querido, que médico não cura, que remédio não cura, é a doença da alma, é a doença que mais tem matado as pessoas. E a igreja do Senhor, ela precisa ser médico, a igreja do Senhor precisa acolher as pessoas doentes. Pessoas chegam doentes na igreja e saem curadas. Então a igreja do Senhor precisa ser médico. Mateus capítulo 9, no versículo 12 e 13, Jesus disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando eles começaram a questionar ele, mas esse homem fala que é de Deus e está comendo com os pecadores. Queridos, nós não podemos ter sociedade com os pecadores, mas nós podemos aproximar deles para demonstrar o amor de Deus, para dizer para eles, olha, eu te amo. Independente do que você está praticando, do que você está fazendo. Mas sabe o que a gente mais vê hoje? A gente mais vê hoje é crentes apontando o dedo. Você imagina se você chegar no médico quase morrendo, terrível, sentindo dor, em vez do médico cuidar de você, medicar você e tratar aquela dor, ele começar a falar, você está isso, você está assim, é porque você comeu isso, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Você não quer ouvir isso do médico. Você quer que ele trate aquela dor que você está sentindo quando você vai nele. Ninguém vai no médico sentindo uma dor para chegar lá e ele ficar pagando sermão. Às vezes tem muitas pessoas que não sabem o que é ser igreja. Não sabem o que é ser igreja, acham que é ficar apontando o dedo do pecado do irmão. É ficar acusando o irmão. Queridos, nós temos que ser médicos para os doentes. A pessoa chegar ferida e ela sair curada. A pessoa chegar pensando em morrer, pensando em suicídio. Igual ontem uma das nossas irmãs aqui, que primeiro dia que ela veio à igreja, a vida dela era só pensar em morte. Só pensar em morte, só via caixão na frente dela. E a ferida da alma dela foi sarada e ela se tornou uma obreira aqui na igreja, é uma bênção na igreja. Eu lembro do irmão Wilson, quando o evangelho alcançou ele, estava no último grau do álcool, e o evangelho alcançou ele, a medicina de Deus foi na alma dele, sarou aquela ferida que levava ele ao alcoolismo, porque o que levava ele ao alcoolismo era uma ferida que ele tinha na alma, era uma doença que precisava ser sarada, que precisava ser tratada.
Então a igreja, ela precisa ser hospital. As nossas células precisam ser hospital. A igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja que vai fazer a diferença na terra, é uma igreja que é hospital, que acolhe os doentes, que abraça os doentes, que rejeita o pecado como Deus. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E nós temos que aprender a odiar o pecado, mas amar o pecador. Não é amar o pecador com o pecado dele, não é concordar com o pecado dele. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão assim. Eles estão querendo que a igreja abraça eles, abraça o pecado deles. Não pode falar do pecado deles, não, queridos. Nós temos que tratar o pecado tem que ser expurgado da nossa vida. Não tem como a gente ficar com Deus e o pecado. A santidade e o pecado não combinam. Um tem que sair da nossa vida para que o outro entre. Então a igreja, ela precisa ser hospital, ela precisa ter médicos para tratar e curar as feridas das pessoas. Assim como nós temos o hospital e a gente vai lá quando a gente está sentindo alguma dor, eu me lembro de um caso que aconteceu aqui, no princípio, quando eu cheguei para Capim Branco, por volta do ano de 99, 2000, 2001, esses 3 anos. Tinha uma menina na igreja no culto, e de repente ela começou a passar mal aqui na igreja, e o pessoal pegaram naquele desespero, saíram correndo com ela e levaram para o hospital. E chegou lá o médico, medicou, olhou e fez, e aconteceu. E aí quando terminou o culto, eu disse lá para dar uma assistência para a família. E quando eu cheguei lá, ele era até um boliviano. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, você é pastor? Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Pode levar, é para você, isso é espiritual. Isso é espiritual, isso não é patológico, é espiritual, pode levar. Aí nós levamos a menina, chegamos na casa dela, oramos, e ela ficou boa. Tem coisas que o médico precisa de cuidar, tem coisas que a igreja precisa de cuidar. Então eu preciso entender que eu sou a igreja do Senhor. Deus me sarou, Deus me curou, Deus me salvou. Para que Deus fez isso? Para que eu possa sarar outros, curar outros, salvar outros. Eu não vou salvar, que só Jesus salva, mas eu posso apresentar a salvação, o plano de salvação para a alma daquela pessoa ferida. Essa é a igreja que vai fazer a diferença. Quando eu construí aquela igreja ali para 1000 pessoas, é vendo uma igreja assim, uma igreja que vai fazer a diferença na vida dos outros, uma igreja que vai ser relevante na cidade de Capim Branco, uma igreja que vai demonstrar o amor às pessoas, uma igreja que vai amar o pecador e vai levar a palavra de salvação. E quando aquela palavra entrar no coração dele, ele vai largar o adultério de lado, ele vai largar a fornicação, a mentira, o roubo, e ele vai se tornar um santo de Deus, como diz aqui, olha, nação santa. Como diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Sabe o que é santo? É separado. É separado. Desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu decidi separar a minha vida. Eu decidi separar a minha vida. E olha, quando acontece alguma coisa que sai meio da curva, gente, vocês não sabem como que eu fico dentro de mim. Eu fico remoendo, eu fico lutando, eu fico brigando. Eu falo, Deus, eu não podia fazer isso. Deus, não era para me fazer isso. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Deus. Isso é santidade. Isso é nós tratarmos a nossa vida para que nós possamos ser médico na vida das pessoas, para que nós possamos ser instrumento de Deus, ser luz para as pessoas, ser sal para as pessoas, ser médico para as pessoas. A igreja viva do Senhor, ela faz isso. A igreja viva, ela foi arrancada do mundo, do pecado, para fazer a diferença na vida das pessoas. Vocês lembram daquele episódio que um homem devia para Jesus 500 denários e o outro devia 50? Devia para o seu senhor, melhor dizendo, para Jesus não. O homem devia 500 denários para o seu senhor, devia 50 para o outro. Aí aquele senhor foi lá e perdoou os dois. E Jesus perguntou, quem você acha que mais vai amar o seu senhor? E ele disse assim, aquele que foi mais perdoado. Pois é assim que acontece. Gente, nós somos perdoados dos nossos pecados.
Se Jesus não tivesse misericórdia da nossa vida, se Jesus não tivesse misericórdia da minha vida, como eu citei o Wilson aqui, se Jesus não tivesse misericórdia da vida dele, não tivesse entrado na vida dele, eu não acredito que ele estaria vivo hoje. Pode até ser que estaria, mas eu não acredito. Se Jesus não tivesse misericórdia da minha vida, será que eu estaria vivo? Pode ser que sim. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não, isso é tudo coisa que nós lemos essa semana aí no circuito, né? Quem está fazendo o circuito. Você lembra lá do homem que ele foi assaltado? E o sacerdote passou e olhou e passou de largo e foi embora. E o levita também passou de largo e foi embora. O sacerdote falou, não, eu não posso tocar nele, porque agora eu vou pregar a palavra, eu vou fazer uma oratória lá no templo. O levita, nossa, eu tenho que fazer o louvor, eu vou chegar lá e vou cantar, eu não posso. E passou um samaritano e pegou aquele homem, cuidou dele, limpou, tratou as feridas. Pegou ele, colocou no animal, levou para uma hospedaria, hospedou ele lá, cuidou dele e falou, olha, eu estou indo de viagem e daqui a 2 dias eu volto. Continua cuidando dele. E se o dinheiro que eu deixar não der para pagar, quando eu voltar eu acerto o restante. Igreja é isso. Igreja é cuidar das pessoas que estão feridas, que estão caídas à beira do caminho. É ser médico para essas pessoas. Quantas pessoas, às vezes, a gente passa perto dela e Deus move a gente para levar uma palavra. E às vezes, querido, você está ouvindo essa palavra e você ainda não entregou seu coração a Jesus, não se decidiu para ser instrumento de Deus nas mãos dele, faça isso. Seja instrumento de Deus. E a terceira coisa que a igreja precisa de ter, arrependimento dos pecadores. Eu não posso entrar na igreja e continuar a minha vida de pecado do mesmo jeito. O evangelho tem que mudar a minha vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É o que a palavra de Deus diz. Então, tem que haver arrependimento. Tem que haver mudanças. A Bíblia diz assim, olha, que há mais festa nos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a igreja viva é uma igreja que está aqui na terra para os doentes. Não é uma igreja igual, tem crentes que eles falam assim, mas o culto hoje estava tão frio, o culto hoje estava tão ruim. Queridos, põe uma coisa no teu coração. Quando você saiu de casa, você falou que ia vir na igreja fazer o quê? Cultuar a Deus. Por que você está querendo que o culto seja bom para você, então? Você tem que falar assim, Deus, meu culto para o Senhor hoje foi bom? Essa teria que ser a pergunta. Não dizer, o culto não tem avivamento, igual eles falam, né, que a igreja batista. A igreja batista não é avivada, a igreja batista não tem avivamento. Maior avivamento do que a pregação da palavra. Porque às vezes a gente confunde muito essa palavra avivamento. A palavra avivamento significa Deus vindo. A palavra avivamento significa o pecado sendo expurgado. Ou seja, a palavra é pregada, a pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela começa a chorar, ela começa a sentir uma presença tão santa de Deus, ela começa a sentir uma presença tão poderosa de Deus, e ela começa a chorar, e quando é no final ela fala, Deus me perdoa, a minha vida está porca, a minha vida está feia, eu estou vivendo uma vida de pecado, Senhor, mas eu quero mudar, me ajuda. E às vezes ela sai do seu lugar e vem aqui diante do altar e fala, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Eu quero consertar com o Senhor hoje. Porque quantos crentes, quantas pessoas estão dentro da igreja e estão desviados? Quantas pessoas estão com a Bíblia na mão e estão vivendo uma vida de pecado? Queridos, o que é pecado para a Bíblia é pecado, não tem como a gente querer maquiar, mas é isso, é aquilo, não tem como. O que é pecado, a Bíblia diz que é pecado. Nós temos que arrependermos. O Espírito Santo, olha, tem pessoas que falam assim, a carapuça serviu? Não, Deus não usa carapuça. O Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele não acusa ninguém, ele convence. Agora, entre tomar a decisão de se arrepender e tomar uma postura de mudança, depende de mim, de você, de cada um de nós.
Você pode viver 20 anos na igreja numa vida de pecado. Se você não se arrepender, queridos, Deus não vai fazer nada. Deus ele só vai te alertar, Ele só vai falar com você. É igual o GPS, né? A gente põe o GPS no carro, e aí quando a gente está dirigindo, aí o GPS fala assim, radar reportado à frente. Mas ele não freia o carro para você, não. Se você acelerar, meu filho, você vai passar e vai tomar a multa. Ele só te avisa. Né? O Moreno está balançando a cabeça ali, que ele vai para BH, ele põe lá no Waze, né? Radar reportado à frente. Radar reportado semafórico à frente. Ele só avisa. Então o Espírito Santo, ele é assim comigo, ele é assim com você. Quando a gente começa a sair da curva, o Espírito Santo, ele fala assim, opa, é aqui, ó. Mas ele só te dá a direção. Ele não vai pegar você e vai, como eu fiz a reunião com o diaconato aqui, fiz uma ilustração com o Wilson aqui, Deus não vai pegar a gente e pegar no ombro da gente e falar assim, não, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, olha, se você é isso, você vai quebrar a cara. É eu que decido, é você que decide. Como que é que a gente decide, irmãos? Nos arrependendo. Pastor, como que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando o coração de Deus? Quando você faz, você sente uma frieza na sua alma, você sente uma dor no seu coração, uma pontada no seu coração. Aquilo é sinal que não está agradando o Espírito Santo que mora dentro de você. Não está agradando o Deus que salvou você, que limpou você, que purificou você, que perdoou os seus pecados, que lavou os seus pecados no sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, quando a gente erra, não precisa ninguém falar com a gente que a gente errou. É igual marido e mulher. Marido e mulher, às vezes eles vão num pé de guerra, e às vezes o marido sabe que ele errou, mas ele é tão orgulhoso que ele não quer dar o braço a torcer. Às vezes a esposa sabe que errou. Gente, tem tantas brigas de casamento, tem tantos divórcios de casamento, que era tão simples de resolver. Era só o marido reconhecer, isso não ia diminuir ele em nada e falar assim, me perdoa, eu vacilei, eu pisei na bola com você. Ou então a esposa chegar e falar assim, me perdoa, eu vacilei, eu pisei na bola com você. Vocês lembram daquela história que eu gosto de contar aqui nos casais? Que a mulher, ela pegou ali o mapa, eles iam ir para uma festa, e fez ali direitinho e tudo, e traçou, e quando chegou num certo caminho, o marido dela falou assim, vou passar por aqui, porque aqui nós vamos cortar caminho. E ela falou assim, não, aí o caminho aí é pior, nós vamos atrasar mais ainda, vamos passar por aqui, porque eu já olhei lá no Google, já olhei direitinho, e tracei o trajeto para a gente passar. E ele começou a falar mais grosso, e falou, vou passar por aqui, ela calou, ficou quietinha. E aí ele passou por aquele caminho, atrasou a viagem dele, chegaram atrasado na festa, e aconteceu tantas coisas, e ela continuou na dela, tranquila. E aí quando chegou em casa, aquele marido falou assim, por que você tinha tanta razão? O caminho que você tinha traçado? Ela falou assim, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Queridos, muitas das vezes a gente quer ter razão e a gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa felicidade. Vale a pena a gente abrir mão da nossa razão. E eu quero dizer para você, queridos, um crente de verdade, um servo de Deus de verdade, um filho de Deus de verdade, ele abre mão da sua razão para obedecer ao seu Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós como seres humanos, nós achamos que nós estamos certos, nós achamos que o que nós vamos fazer está certo. E lá na frente a gente quebra a cara. E aí a gente pensa, poxa vida, por que eu não abri mão da minha razão? Abra mão da sua razão, querido. É melhor você ter paz, é melhor você ser feliz, é melhor você ter alegria na sua vida do que você ter razão. E a razão e a felicidade e a paz não combinam. Quando a razão vem, o marido quer ter razão, a mulher quer ter razão. E nenhum dos dois abre mão da razão, a confusão está formada. Às vezes dorme um com bico para o outro, às vezes dorme um com raiva do outro. Irmãos em Cristo, às vezes umas discussões bobas dentro da igreja, aí o irmão fica com raiva do outro, e fica meses sem participar da ceia, e fica vários dias sem conversar com o irmão, perdendo a bênção dele, porque quer ter razão. Abra mão da sua razão, se arrependa,
Porque Deus, queridos, Ele só vai falar com a gente, Ele vai falar o meu coração, o seu coração. Mas a decisão é minha e sua. Por exemplo, perdoar não é sentir. Quando eu sentir de perdoar a Flávia, eu vou perdoar. Não. Perdoar é uma questão de decisão. Mas o que o Caio fez comigo, não dá para perdoar ele, não. Querido, é uma questão de decisão, não é se dá ou não. Será que o que você fez com Deus, dava para Deus perdoar você? Será que o que eu fiz com Deus, dava para Deus me perdoar? Porque eu falava que eu não queria ser crente. E Deus me perdoou. Então, queridos, perdão é uma questão de decisão. Arrependimento é uma questão de decisão. Eu decido me arrepender e eu caminho. Então, uma igreja viva, ela precisa ter essas três coisas. Na minha vida, na sua vida, nós precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos ser médico para as pessoas, e precisamos ter o arrependimento em nossas vidas, e na igreja do Senhor precisa ter arrependimento. O pecador, quando ele entrar na igreja, ele tem que se arrepender, entregar o coração dele para Jesus. E é isso que vai ser uma igreja relevante, que vai fazer a diferença na face da terra, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero nesse momento aqui, que você fique seus pés junto comigo. Nós vamos orar pela nossa irmã Rosimeire Tomé. Ela foi acometida do Covid, ela está internada. Hoje eu ainda não tive notícias dela, mas ontem ela deu uma melhoradinha, para a glória de Deus, mas está entubada. E a médica disse que ela vai ficar pelo menos 7 dias entubadas, para aliviar o pulmão dela, para ela poder não forçar muito para respirar. Então, se você não sabia, ore pela vida dela. A Fifi, é difícil ter uma pessoa na igreja que não goste dela, uma pessoa de um coração tão bom. E a gente orar por ela no nome de Jesus. E também a gente orar para a gente ter uma igreja que seja luz nas trevas, uma igreja que ministre a graça aos que necessitam e que busque a ovelha perdida. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, unimos a nossa fé e oramos pela vida da Rosimeire Tomé. Ó Deus, ela que está ali internada no hospital, está entubada ali, ó Deus, em coma induzido, para aliviar o pulmão dela, para ela não forçar, ó Deus, que o Senhor traga cura sobre a vida dela, assim como o Senhor operou um milagre na vida do Juarez, o Senhor opere também na vida dela em nome de Jesus, e que ela, Senhor, possa se recuperar e testemunhar do milagre do Senhor na vida dela em nome de Jesus. Ela que é uma pessoa tão alegre, uma pessoa que faz a gente rir tanto, Senhor, uma pessoa tão prestativa, Senhor, que nunca mede esforços para servir a gente. Quantas vezes ela já me serviu, já serviu na minha casa, quando nós recebemos visita no casamento da minha filha, e ela foi para minha casa fazer almoço para as visitas. Ela é uma bênção, Senhor. Toque na vida dela de uma maneira especial, no nome de Jesus, Pai. Oramos para uma igreja, Senhor, que seja luz nas trevas, para uma igreja que ministre a graça sobre as pessoas que necessitam, e uma igreja que busque as ovelhas perdidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Igreja Batista Central, que a igreja do Senhor na face da terra, ó Deus, seja uma igreja que deixe as 99 no aprisco e vá em busca da ovelha perdida pelas montanhas, pelas valas, pelos desertos, até encontrá-la, Senhor, e trazê-la de novo e colocar no aprisco, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada pessoa que participou dessa live, dos irmãos que estão aqui na igreja, que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Teu grande amor, a graça bendita e redentora do Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja em cada vida, não só hoje, mas para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe no nome de Jesus.